Eu não vou dar spoiler. Mas a segunda coisa que eu tô pensando aqui é o que aconteceu na tua trajetória pra você ter aprendido tantas coisas? Você tem um puta track record. O que aconteceu? Bom, a grosso modo, eu falo sempre para as minhas clientes ou para todo mundo, maravilha, a faculdade ensina várias coisas. Eu vou fazer a faculdade de nutrição, de medicina, de advocacia, ela vai me ensinar várias coisas. Mas o que vai me dar a prática é a vivência. Ok. Então, nada melhor do que você vivenciar um problema para você sentir como é sair dele, além da teoria. Meu primeiro abuso foi com 4 anos de idade. Eu tive alguns casos de abuso ao longo da minha vida. Depois eu tive com 7, depois eu tive com 13. Tive um relacionamento com qual eu apanhei, fui parar em cativeiro, fui estuprada. A minha história de vida, eu comecei a contar há pouco tempo. Esse último... Estuprada. 23. Foi um pouquinho mais pra frente. Eu comecei a... E esse pelo meu namorado, né? Da minha vida. Os outros abusos foram por pessoas. Vizinho, professor de ginástica olímpica, porque eu era uma esportista e eu peguei um trauma muito grande disso. Com 7 anos de idade, eu treinava com as meninas de 15 anos já do treinamento federal, porque eu era muito boa. E aí eu sofri abuso pelo professor. E peguei um trauma e, obviamente, travei na ginástica olímpica. E aí abandonei meu lado esporte. Mas eu tenho essa veia muito parecida com a tua de vai, faz, acontece. E era um abuso, no caso dele, você vê que eu até engulo duro. Eu comecei a falar há pouco tempo sobre o abuso. Porque cara, eu tô engasgado aqui te ouvindo. Porque é muito difícil. Falar. Eu não consigo imaginar uma filha minha, ou uma ex-atleta minha, ou uma menina, uma sobrinha... passando por... Como que lida um pai e uma mãe com isso, entendeu? Eu não tenho a menor ideia. Aí é duríssimo. Que tá. E o preparo emocional que ninguém tem, né, pra isso. Eu nunca falei desses assuntos, eu falei 1 ou 2 vezes, muito pouco, e não em rede social, falei numa palestra pela primeira vez, porque é um assunto desconfortável, e porque eu não queria chegar onde eu cheguei, por pena, por piedade. Ai, tadinha. Eu não queria ser a tadinha, eu queria ser a batalhadora mesmo, a guerreira, sabe? Agora que eu me sinto mais sólida, eu me sinto à vontade pra contar pras pessoas o quanto não foi fácil estar aqui. Mas agora, eu não queria que a minha fama ou que o meu mérito fosse porque eu sou coitadinha. Eu queria que fosse através da minha batalha. Agora cabe, porque agora eu já me consolidei e eu resolvi falar, porque eu sei que tem várias mulheres que passam por isso e não conseguem estar onde eu estou porque travam. E eu resolvi fazer o caminho inverso, que é também uma das perguntas que depois te respondo da rede social. Eu conheço várias, tá? Elas travam. Que precisam de gente nessa área. Exato, por isso eu resolvi. Em 2000 e a gente tá em 2021, cara, quando foi? 2018, eu acho, ou 2017, 18, eu fui fazer uma formação em hipnoterapia. 9 dias, imerso, lá com a galera da Omni, abraço aí pro Michael Arruda, a galera toda. E aí eu fui fazer essa formação e foi assim, putz, maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu não sabia que aquilo realmente era possível ter acontecido. E aí eu percebi ali no meio do caminho, no meio da formação, que eu falei, eu acho que eu tenho uma coisa mal resolvida aqui com meu pai, cara, não sei o que, deixa eu tentar resolver esse negócio aqui. Acabou um dia, eu fui num instrutor e falei, quanto e onde? Ele, o que foi? Quanto você vai me cobrar e onde a gente vai fazer minha terapia? Ele, você tá louco? Eu falei, eu preciso agora, preciso resolver uma coisa com meu pai, que eu acho que tá meio aqui na minha cabeça. Cara, no mesmo dia, foi tipo meia-noite, fui à casa do cara, fiz uma terapia, resolvi, foi muito legal. 9 dias depois, eu saí formado, chancelado como hipnoterapeuta. Eu não faço aquela hipnose, como é que fala, de entretenimento. Sei. Come cebola e tal, não. Aquela terapêutica. Real mesmo. Eu saí a pessoa sabe tudo que tá acontecendo, Exato. Não come cebola. Eu saí numa quinta-feira, eu morava em Santos, e sábado eu tinha um programa de mentoria com umas 45 pessoas que faziam mentoria comigo, de negócio. E aí tinha uma médica. E a médica, ela pegou 56 anos. Querida, maravilhosa. E eu comecei a falar dela, Joel, faz uma hipnose em mim, porque eu acho que eu tenho um problema na infância. Eu falei, tá, você topa eu fazer com as pessoas assistindo? Que legal. Topo, a primeira vez. E eu fiz, e foi assim... É confiar muito, né, no processo. Muito, cara. E aí eu tenho essas fotos que eu fiz, e aí tem um negócio chamado Regress to Cause. Então você vai voltando, você faz uma regressão, e com 8 anos ela foi abusada. Olha, isso. Quando acabou...
que foi uma obra de arte, assim. Ela saiu toda feliz, as pessoas abraçando. Vieram 9 mulheres. Joel, eu acho que eu tenho isso aí também. Eu acho que você vai. Aí eu fiz 9 em sequência, mas aí eu levei assim, tipo, num lugar, fui marcando. Todas as 9 tiveram abuso. Infelizmente é muito comum. Que louco isso, né? Infelizmente. Aí aquele negócio começou a vir mais. Aí eu peguei essa galera que me formou, eu levei eles até a mentoria e falei, cara, forma a galera aí, pra galera saber o que tá acontecendo. Por que eu tô te falando isso? Porque eu não sabia. Porque muitas mulheres, elas nem sabem que aquilo é ou não é um abuso. Exato, não é isso? Exato, porque nem todos os abusos estão escrachados. Bom, vou contar aqui então, que é mais leve de todos que eu passei, esse é o mais leve e é o que me deixa mais danos. Quando eu fui estuprada, literalmente, eu sabia o que estava acontecendo. Uau, isso é mais leve? Sabe por quê? Não o estupro. O estupro, ele é o mais leve, por quê? Como você sabe o que tá acontecendo, ao meu sentir, tá? A dor de cada um é diferente, mas eu vou te dar minha vertente sem invalidar das outras pessoas que estão ouvindo agora e talvez falem, tá louca falar uma coisa dessa da minha dor? Por quê? Eu sabia que eu tava sendo estuprada. Eu sabia que aquilo ali não era legal. Então, a minha mente já tava, estou passando por algo horrível, o qual eu não desejei, não quero e não aceito. Beleza, eu quantifico, isso aqui vai pra cá, isso vai pro não gosto, isso vai pra rejeição, isso vai pro não quero. Quando você é uma criança e você não entende o que está acontecendo, isso vira uma bagunça emocional, um desconforto bizarro. Se eu fui criada por um pai machista, até os 7 anos de idade eu não sabia o que era sexo. Tá bom. E aí o meu professor de ginástica olímpica, na frente de todo mundo, me obrigava a sentar no colo dele de pau duro, começava a me esfregar no pau dele sem eu saber o que era aquilo, aquele troço desconfortável, duro, e que eu ficava com uma falta de ar, porque a gente sabe emocionalmente que aquilo ali não tá legal, eu não sei te explicar como nem porquê, mas eu não sabia sobre sexo, mas me faltava o ar, eu não gostava, eu sentia algo que eu não sabia o que era, ao mesmo tempo eu não sabia. Aí que tá, tem uma outra coisa muito forte. Eu era filha de um pai machista e uma ótima atleta. O ótimo atleta, ele é ótimo pra obedecer. Uhum. Então eu fui treinada pra obedecer. Na ginástica olímpica, eles são, eu não sei como é hoje, mas na minha época, eu acho que hoje eles iriam presos, professores. Porque era assim, faz, eles gritavam, eles até batiam, e era normal, às vezes eles passavam e batia mesmo, sabe? Batia na bunda, batia no braço, vai, gritava, eu não sei como era com você. Mas atleta de alta performance, antigamente, era assim que acontecia, era normal. Alguns esportes, né? Infelizmente. Acho que a ginástica olímpica um deles, é muito né? grosseira. Então o cara mandar eu sentar no colo dele, tá dentro do protocolo obedecer. Eu não queria. Mas quando eles batiam na gente, ou quando eles falavam, faz 1000 canivetes, e você chorava, eles falavam, larga de ser fresca! Ou mandavam um xingamento, o cara era viadinho, o que agora é cadeia, né? Mas eles, viadinho, não pode chorar e tal. E o atleta chorava. E na tua casa um pai machista que também falava, meu... Exato. Então, senta no meu colo e se esfrega aqui, era obediência. E aí, o que bugava a minha cabeça? Era na frente de todo mundo. Então, apesar de eu não saber o que estava acontecendo, apesar de ser desconfortável, eu falava, ai, mas tá todo mundo vendo, então eu tenho que fazer. Não é alguma coisa ruim. Isso me causou um dos maiores transtornos. Não dá pra contar que é o de 4 anos, que é muito pesado. Mas isso me causou um dos maiores transtornos mentais. Porque eu não entendia o porquê que eu não tinha feito nada. Aí vem a culpa do porquê que eu não levantei do colo dele. Porquê que as pessoas não fizeram nada comigo. Cara, até hoje me dá falta de ar quando eu falo. Nesse caso, Maíra, a união não faz a força. Em que sentido? Nesse aí, porque as pessoas estavam vendo aquilo e as pessoas não se uniram pra falar, tem alguma coisa errada aí, né? Exato. A união não fez a força aí. Mas é isso, hoje eu também entendo, todas aquelas meninas que estavam me olhando e aqueles meninos que estavam me olhando eram ótimos obedientes, e ele era o professor. Bom, se nada tá acontecendo aqui, não deve ter nada errado aqui. Então, aí até onde eles se sentiriam livres pra me puxar ali daquele colo? Ou será que ele não fazia isso com as outras meninas? Porque eu também não lembro. Tá bom. E aí eu me lembro que era tão desconfortável que eu contei pra minha mãe. Um determinado momento eu falei, cara, não deve ser bom isso. Aí eu contei pra minha mãe, e a minha mãe falou ela falou, você tem certeza disso? Tenho. Você não tá inventando? Ainda tem isso, né? Você ainda tem que lidar com a dúvida. Dar 10 tapas na cara da minha mãe hoje. E aí ela foi e falou pro meu pai. E aí, o que aconteceu?
Aí vem o problema de criação. Ninguém falou nada comigo. Ninguém falou se aquilo era normal, ninguém falou... Eu não fiquei sabendo. Eu só lembro que o professor desapareceu da ginástica olímpica. O que o meu pai fez com ele, eu não sei. Eu sei que eu peguei um trauma de ginástica olímpica, eu não gostava daquilo. Assim começou a minha história, respondendo a sua pergunta, eu passei por muita coisa pra estar até aqui. Então, quando chega uma mulher que come emoções, eu sei o que ela passa. Não é sobre o que ela come, é sobre o que ela se calou. Por isso você tem legitimidade. Por isso que eu tenho esse know-how de vida, sabe? De lida. E eu sofri preconceito na vida de modo geral. Eu apanhei de modo geral. Tem um assunto... Lá vai eu engolir. Que também eu nunca falei. Esse assunto eu nunca falei mesmo. Eu ignorei ele. Mas já que a gente tá tocando Você nesse, vai falar pela primeira vez? Uau. Nunca falei. Obrigado. Porque eu achei, tipo, é isso. Eu acho que eu tô entrando num novo momento da minha vida onde eu decidi explicar para as pessoas a parte difícil que elas não sabem sobre mim. Durante muito tempo, as pessoas me viram como uma mulher muito forte. E eu acho que isso causava uma antipatia até nas pessoas, porque as pessoas não se identificam com a sua força, elas se identificam com a sua fraqueza. Uhum. Quando eu sofri o meu relacionamento abusivo com o meu marido e eu resolvi explanar, foi com um único sentido. Eu achava que eu já estava curada desse mal. Eu já tinha passado por vários relacionamentos abusivos escrachados e eu não imaginava que existia ainda algum tipo de abuso emocional o qual eu ainda não estava prevenido o suficiente para passar. E aí, quando eu caí nessa minha própria armadilha, eu falei, quer saber? Eu vou falar sobre isso nas minhas redes sociais, porque se eu, que sou tão estudada, que sou tão terapiada, não só no sentido de fazer terapia, fazer nas pessoas, mas também de fazer, eu tenho minha própria terapeuta há muitos anos, e eu caio nisso, eu vou falar sobre isso. E eu resolvi falar, foi muito difícil pra mim, porque eu tava expondo a minha vida, eu sou uma artista além de tudo, então as pessoas ficaram muito chocadas. Foi excepcional e essencial, porque depois de mim veio várias mulheres falando sobre abuso. Agora, né, graças a Deus, todas as mulheres não se calam mais, elas falam e, né, ficou em voga o assunto. Então, acho que aconteceu necessariamente. Mas quando eu resolvi falar sobre esse assunto, é porque eu tava cansada de lidar com esse tipo de permissão social. As pessoas nem sabiam que era relacionamento abusivo. A quantidade de mulheres que eu encontro na rua dizendo, eu me separei por sua causa, eu vivi um relacionamento abusivo há 20 anos e eu não sabia. É bizarra. E é isso, as pessoas ainda não sabem. Há 11 anos atrás, contando o que eu ia contar, um pouco antes de entrar no BBB, eu era casada. E como eu te falei, eu transava no escuro. Porque eu era super preconceituosa e eu achava que várias coisas era coisa de puta, como meu pai me dizia. Então eu era muito travada dentro, devia ser uma bosta transar comigo. Eu era muito travada dentro de mim mesma. Era bom? Não era bom. Não era bom. Eu fazia porque tinha que fazer. Não tinha como ser bom. Olha pra isso. ser bom, a mulher tem que estar entregue. Se você não tiver despida dos seus preconceitos, se você não tiver entregue ali na parada, sem pensar no que o cara vai pensar, sem pensar no julgamento, você não goza. E se goza é uma coisa meio que você nem sabe o que aconteceu. Você nem sabe o que foi aquilo. Sim. Então, não era bom. Além de ser no escuro, não era legal. Era necessário. Faz porque tem que fazer. Então, já era quase que um estupro emocional causado por mim mesma, né? Eu mesma tô me obrigando a fazer uma coisa que não é legal.